Sim, ele é o presidente da nossa Associação Paulista Leste, pastor responsável por em torno de 260 igrejas e grupos aqui da associação. Pastor Aguinaldo Guimarães, tudo bem, pastor? Tudo jóia. Boa noite, Mariane. Boa noite, os demais. Muito bom estar com vocês. Pastor Aguinaldo, esperamos que o senhor se sinta bem em nosso meio. As nossas casas estão de portas abertas para o senhor e o senhor se sinta bem em nossas casas, viu, pastor? Nós da família pastoral agradecemos a sua vinda ao nosso distrito. O Álvaro teve que ir a outra igreja pregar, mas estou aqui representando e o senhor seja bem-vindo à Vila Formosa, viu, pastor? São todos formosos essa igreja. Obrigado, boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero parabenizá-los, em primeiro lugar, pela escolha da série sobre os profetas menores. É um pedacinho da Bíblia que nós muitas vezes relegamos, né? Acabamos não olhando, não estudando. E hoje, pela manhã, tivemos uma reunião de pastores. O pastor Elias Brasil esteve falando para o grupo sobre o que vocês vão estudar na semana que vem, que é o livro de Joel. Eu vi ali na série, foi algo espetacular. E a mim coube o livro de Ageu. O livro é pequenininho, se você tem a Bíblia aí, já pode abrir, tá logo depois ali de Sofonias, antes de Zacarias e Malaquias. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Bem pequenininho, são só 2 capítulos, às vezes até dificilzinho de achar aí, porque vai passando tão batido, né, ele pequenininho, mas vem Abacuque, Sofonias, aí Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, aí já vem Mateus, né? Então, Ageu obviamente, um profeta, e ele foi enviado com uma missão especial. Provavelmente, Ageu estava entre os que saíram de Babilônia e voltaram para Jerusalém, para a reconstrução do templo, ali das muralhas da cidade, uma história bem conhecida de todos nós, relatada em Esdras e em Neemias. O povo foi liderado, na ocasião ali, por Zorobabel. Eles tiveram como sumo sacerdote, né, na ocasião, ali Josué, e Deus dá uma mensagem ao povo. É interessante. As mensagens são de Deus, são visões e mensagens que Deus mandou dar. Logo no verso 1 do capítulo 1, a gente vê aí, ó, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, é bem detalhado, dá para saber o dia exato em que foi dado. Provavelmente, quando essa mensagem aqui foi dada, eles estavam comemorando dos festivais ali das festas, né, tabernáculos, que haviam no povo de Israel. E aí continua, né? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí vem uma reprovação logo em seguida. O povo havia voltado para reedificar a casa de Deus, mas foram muitas lutas. Não é relatado aqui no livro de Ageu, mas se a gente olhar a história toda, os samaritanos começaram a se opor, enviaram relatórios falsos para Ciro e Dario. Uma outra versão dessa história a gente encontra em Daniel 10, eu já preguei aí na igreja. É nesse contexto que vem Ageu. E o povo ali desanimado, não construindo a cidade, as lutas, as dificuldades. Daniel cancela seus compromissos, vai para junto do rio Tigre orar, interceder. O povo desfaleceu. Eram muitas lutas, muitas provas. E o Senhor envia a mensagem: espera aí, como é que é? Não vão reconstruir o templo. Vocês estão habitando em casas, e a minha casa... Me permitam fazer uma aplicação um pouco diferente aqui. Eu não vou falar de templo físico agora, mas eu acho que nós estamos vivendo uma época única, em que Deus espera que nós reconstruamos, sim, o templo onde Ele habita. Nós, eu, você, nós somos templo do Senhor. Ele quer habitar em nós. Agora, nós estamos conscientes disso? Em meio a todas as lutas e provas, será que nós estamos desanimados?
ou estamos despertos para a importância de levarmos adiante aquilo que Deus espera de nós e construirmos a morada de Deus na nossa vida? Deus espera isso. E há uma repreensão dura aqui de Deus. Agora, a parte bonita, depois da repreensão que vai até o verso 11, do verso 12 em diante, o povo reage de maneira a querer obedecer. E, de fato, depois que Ageu advertiu o povo, 4 anos após, o templo estava reconstruído. Só que aqui vem algo importante que eu quero destacar de maneira especial. Logo no capítulo 2, quando é feito um apelo ali para que o povo confiasse, tivesse coragem de que Deus estaria conduzindo tudo, e aí veio uma mensagem sobre a glória do segundo templo, veio algo muito especial que Ageu falou com o povo, a partir do verso 10 do capítulo 2. Diz assim: no 24º dia do mês, 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa nas faldas de sua veste, e elas vierem a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Interessante que Deus manda uma mensagem, eles assumiram o compromisso, vamos reconstruir o templo, mas Deus manda um recado: tudo que vocês fazem não presta para nada. Vocês não levam o que é bom, vocês só levam o que é ruim. Quem tocasse na carne santa era considerado santo. Esse texto vem de Levítico, esse ensinamento de Ageu, Levítico capítulo 6, verso 27, que diz: tudo que tocar na carne santa será santificado. Coloquei nas minhas palavras, mas vou ler literalmente como está lá em Levítico, capítulo 6, verso 27, que diz assim, ó, palavras agora literais do que está aí na Bíblia. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. Então, tudo que tocar a carne da oferta será santo. Essa não é a melhor tradução para o começo do verso, que traz a expressão hebraica kol asher. Ela é melhor traduzida pela Bíblia de Jerusalém, que diz todo aquele, até porque tudo dá ideia também de objeto inanimado. E objeto inanimado não toca em nada. Então, é ser humano. Todo aquele que tocar na carne será santo. Então, quem tocasse era santificado. Mas uma vez que ele era santo, se ele tocasse em alguma outra coisa, eu estou com o meu microfone aqui, ó. Se eu tocar no microfone e eu tivesse tocado na carne santa, eu santificaria o microfone? Não. Agora, depois, Ageu pergunta: se eu tocar num corpo morto e vier a tocar aqui no microfone, então, essa ilustração, o microfone fica imundo? O que eles responderam? Fica. Então, ficaria imundo. E aí ele ilustra: assim é todo o povo e tudo que fazemos. Essa é a verdade. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós levamos o que não presta. Deus nos conclama, nos dias que estamos vivendo, a reconstruirmos a nossa vida. Deus quer nos tirar da Babilônia espiritual e nos levar para Jerusalém. Tudo que está acontecendo é um alerta para a gente despertar, acordar. Deus está nos dando mais uma oportunidade de entendermos o contexto em que nós estamos vivendo e nos posicionarmos ao lado de Deus. Mas nós somos falhos. O que nós fazemos não presta.
Qual que é a nossa solução? É incrível, né? Quando você era santificado, você não conseguia levar isso para frente. Mas quando você era contaminado, você lastrava isso para todo lado. E o Antigo Testamento tinha uma série de circunstâncias que tornavam a pessoa imunda. Quais são elas? Tocar no cadáver, nós já vimos aí. Que mais? Tornava uma pessoa imunda na época do Antigo Testamento. Tocar num réptil. A mulher com fluxo de sangue, mesmo se fosse um homem com alguma doença. A lepra. A mulher após o parto, após a relação sexual. A mulher no seu período, né, menstrual ali, o fluxo de sangue. E havia uma série de circunstâncias que tornavam a pessoa ritualmente imunda. E às vezes a gente fica até confuso com essas coisas, né? Mas por que o povo ficava imundo? E há uma explicação óbvia. Deus nunca pediu, nunca orientou nada que fosse para o mal ou para a discriminação. Há um motivo por detrás de cada dessas leis de Deus. Por exemplo, primeira, a gente vê que essas leis estavam presentes em todos os aspectos da vida. O que Deus queria mostrar com isso? Pureza, santidade, deve ser a realidade em todos os aspectos de nossa vida. No trabalho, na família, com a administração dos nossos bens, das nossas finanças, nos nossos negócios, na nossa alimentação, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso ver, enfim, em tudo. Precisamos buscar a santidade. Segundo, havia motivos higiênicos e de saúde. É interessante, né? A gente vê agora quando a pessoa está com a suspeita de Covid, e se tiver concretizado, ela tem que ficar isolada em quarentena por 14 dias. A pessoa, quando tinha lepra e procurava o sacerdote, era examinado, o sacerdote colocava ele em quarentena por 1 semana, 7 dias. Depois ele voltava. Mesmo que tivesse dado sinais de melhora, ainda ficavam mais 7 dias de quarentena, totalizando 14 dias. Se depois desses 14 dias a pessoa estivesse melhor, ok, voltava às suas atividades. Se não, em alguns casos, como a lepra mais maligna, a quarentena era permanente. Está em Levítico, capítulo 13. 14 dias, como se faz hoje com Covid. Já Deus orientava o povo. A gente às vezes pensa, puxa, a pessoa com lepra não podia mais conviver, tinha que ficar nos acampamentos dos leprosos, coitados, muito cruel. Mas vejam, se hoje a gente colocar a pessoa com Covid no meio de todo mundo, o que vai acontecer? Agora, imagina naquela época, o povo estava no deserto, vindo do Egito, onde as noções de sanitárias e médicas eram terríveis. E num calor terrível do deserto, sem as condições adequadas de higiene, Deus estava poupando o seu povo. Havia por detrás aqui motivos de saúde, de cuidado higiênicos para poupar o seu povo, não de discriminação, mas para evitar que o seu povo fosse dizimado, que todos morressem por doenças contagiosas. O amor de Deus está aqui. Ele nunca desamparou aqueles que eram afastados. Também quando fala assim, mas e o casal? Por que ele está imundo depois de ter o seu ato sexual? Nós sabemos hoje que não tem nada de imundo, mas lembremos que o povo de Israel naquela época estava cercado por nações pagãs que tinham cultos da fertilidade que, na verdade, eram verdadeiras orgias. E Deus estava com isso também evitando e poupando que seu povo se envolvesse com essa falsa adoração. E havia também uma dimensão humanitária. A gente pode pensar assim, mas coitada da mulher, né? A mulher já sofria, era discriminada naquela época, ficava com um serviço pesado, e ainda agora, quando a coitada ganhava o bebê, ficava não sei quantos dias considerada imunda. Quando estava no seu período menstrual, era considerada imunda. Que crueldade com a mulher. Só que raciocina comigo, será que é crueldade mesmo? Lembremos que a mulher era extremamente explorada e fazia o serviço pesado. Agora vamos tentar entender de forma prática. Tá? A mulher está no seu período menstrual, ela é imunda. Vou ilustrar como se fosse hoje. Aí ela vai pegar na enxada para cuidar do quintal, já que ela ficava com os serviços pesados. O que aconteceria com a enxada? Está imunda. A vassoura para limpar a casa. O que aconteceu com a vassoura? Está imunda. Aí pegar nas panelas para cozinhar. O que aconteceu com as panelas? Está imunda. Tudo que ela tocasse no seu período menstrual era imundo. O que a mulher conseguia fazer no seu período, no seu ciclo? Nada.
ela tinha completo descanso. Estou entendendo o que está por detrás? O cuidado de Deus com a mulher numa época que era extremamente explorada. Deus dava a ela total e absoluto descanso. Em cada aspecto que a gente vê na palavra de Deus, a gente às vezes não pode até não entender no momento, mas quando a gente aprofunda, quando a gente estuda, quando a gente busca compreensão, a gente vê o amor de Deus. Eu sei que tem mulher aí que deve estar até pensando, puxa, podia ser assim hoje em dia, né? Aí já até queremos que volte alguma dessas leis cerimoniais. Mas, enfim, por detrás está o amor de Deus. Agora, era incrível. Como naquela época se levava com facilidade a contaminação, mas a santidade não mudou hoje em dia. E quando a gente fala que tinha que tocar a carne santa para ser santificado, qual era a carne santa? Era a carne do sacrifício, da ovelha que era oferecida com sacrifício. Quem representava a ovelha? Ou o cordeiro, né? Representava quem? O que João Batista disse quando viu Jesus? Eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a carne santa representava quem? Jesus Cristo. Para ser santificado, tinha que tocar em Jesus. Sabe o que Ageu está nos dizendo aqui? Precisamos reconstruir o templo. É a mensagem de Deus. Mas o que fazemos não presta. Para que nós possamos, de fato, ter algo reconstruído, precisamos ir a Cristo Jesus. Precisamos tocar em Jesus. Precisamos ter uma experiência pessoal e diária com Jesus. Essa é a mesma mensagem para nós hoje. Deus está dando oportunidade para reconstruirmos nossa vida. Como é que está a nossa vida? É muito fácil, eu fico assim, é possível, às vezes eu fico assustado como nós somos teimosos. A gente está vendo que como Deus pode mudar o cenário do mundo assim num estatalar de dedo. Quem imaginava o que nós estamos vivendo hoje? Desde a Revolução Industrial que o mundo vem, a vida corrida, corrida, corrida. Todo mundo correndo, tem que estudar, tem que trabalhar, é muita informação. A gente não para, levanta cedo, dorme tarde, trabalha muito. Vocês viram como que bastou um vírus e o mundo parou? Parou tudo. O mundo inteiro. O mundo e tudo que tem, os sistemas desse mundo, tudo é muito frágil. Da noite para o dia pode mudar tudo. A gente pode perder o trabalho, a gente pode perder a saúde, a gente pode perder os queridos, o mundo pode parar, pode virar tudo de ponta cabeça. É tudo muito frágil. Só nos resta Deus. E Ele está conclamando a mim e a você. É momento de reconstruir a casa. É momento de reconstruir a minha habitação. E não está falando da igreja, do prédio de Vila Formosa, nem Vila Alpina, se o senhor não está aqui. Vila Alpina não, Jardim Planalto, nem de nenhuma. Ele está falando da minha vida, da sua vida. Agora, tudo que nós fazemos não presta. Então, nós temos que ir a Cristo Jesus. É fácil levar o que não presta. Quando a gente vê, começa a assistir uma coisa, se envolver com um amigo, isso e aquilo, daí a pouco nós já estamos até a cabeça no pecado, na dúvida, no medo. Agora, como que é difícil levar uma pessoa a se voltar para Deus? A realmente querer se santificar, querer caminhar em harmonia com a palavra de Deus, é muito difícil. Agora, Cristo nos conclama para pararmos, refletirmos e de que a única opção que temos é tendo uma experiência genuína e pessoal com Cristo. Do contrário, de nada vai adiantar. Em meio ao corre-corre, em meio a tudo que está acontecendo, a gente vê que nós estamos vivendo em dias solenes. O que nós vamos fazer? A gente para tudo porque é um vírus e o governo manda parar. Mas nós podemos parar com o pecado agora porque Cristo está nos alertando para reconstruirmos a nossa vida, que é templo do Espírito Santo, e clamarmos para que o Espírito Santo de fato habite em nós, arranque o que não presta. Nós oramos sábado, prol de reavivamento e reforma. Estamos prosseguindo clamando por isso, para que de fato Deus reavive nossa vida, para que tenhamos uma vida de oração, uma vida de reflexão na palavra de Deus, e para que a reforma também seja genuína, porque um verdadeiro revivamento leva à reforma.
Para revivar, são 3 ingredientes fundamentais. Faltar um deles, não vai existir revivamento genuíno. É muita consagração a Deus, através de estudo da Bíblia, de oração e de cumprimento da missão. Esses são os 3 ingredientes. A missão é como oração, é como estudo da palavra de Deus. É um conservante na nossa vida. Ou vocês acham, alguém acha que Deus precisa que eu e você façamos missão? Deus precisa de nós. Ele poderia ter concluído a pregação do Evangelho. Nós é quem precisamos. E quando nós nos consagramos a Deus genuinamente, nos envolvemos com a missão, com uma vida de oração, com uma vida de estudo da palavra de Deus. E hoje em dia está difícil, o povo está lendo, nem uma leiturinha superficial está fazendo da Bíblia, o que me dirá estudar. E é chegado o momento para a gente estudar. Não tem mais o que fazer. É nos consagrarmos a Deus. Se isso for genuíno, vai levar a uma reforma. E o que é reforma? Aí vem as mudanças. O que tem que mudar na minha vida? O que não presta, que precisa ser arrancado da minha vida? E é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer encher. Mas para ele encher a nossa vida, a gente tem que permitir que ele esvazie o que está ocupando nosso coração, a nossa mente. O que precisa ser esvaziado para que ele possa encher? E o único meio é através de Cristo Jesus, porque nós não prestamos mesmo. É por isso que a justificação é pela fé, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e a santificação também é pela fé. A nossa luta é para estar em comunhão com Deus. Oração, estudo da Bíblia e missão. O restante é Deus quem vai operar em nós. É Ele que vai tirar o desejo de ficar lá vendo a porqueira. A gente clama a Deus, a gente ora, a gente estuda a Bíblia, se envolve na missão. Mas a reforma, o Espírito Santo vai fazer se nós permitirmos. E os hábitos vão sendo mudados. Vai arrancando o que não precisa ser tirado da nossa vida e vai colocando aquilo que precisa fazer parte. É isso que Deus espera de nós hoje. O mundo está virando de ponta cabeça. Von White fala que Jesus já poderia ter vindo nos dias dela. Eu fico pensando, com tudo isso que está acontecendo, será que nós vamos acordar, vamos despertar, entender que não dá mais para se iludir com esse mundo e nos consagrarmos verdadeiramente a Deus e vermos Jesus voltando? Ou será que vamos ter que ficar jornada de ano no deserto do pecado, da Babilônia, por mais 1 ou 2 gerações? Quantas oportunidades a gente tem desperdiçado? Essa é a mensagem de Ageu. Chegado o momento de reconstruir o templo, a nossa vida. Chegado o momento de reconstruir. Eles tinham saído de Babilônia. Mesmo saindo da Babilônia, estavam desfalecendo. Por que adiantou sair do cativeiro? O cativeiro não saiu deles. Hoje inverte. Hoje, para sairmos do cativeiro, nós temos que reconstruir a nossa vida. E quando a maioria assim o fizer, o Espírito Santo vai ser derramado na sua plenitude e nós vamos ver Jesus voltando. E é simples o passo para essa renovação. Começa comigo, assumindo um compromisso com Deus, priorizando meu momento de comunhão, priorizando meu tempo de oração, de estudo da Bíblia e de envolvimento na missão, e pedindo a Deus para operar mudanças. Eu tenho lutado, eu tenho hábitos para vencer. Todos nós temos, em todos os aspectos. Eu criei há alguns anos uma listinha que eu tenho de hábitos para mudar, que vão desde hábitos de saúde até outros hábitos na vida que a gente possa ter. Que listinha que você faria? O que precisa ser diferente na sua vida? Tem algum pecado que precisa ser removido, acariciado, que você tem praticado, que você quer pedir, Senhor, tira isso de mim? Tem hábitos que você precisa ter, confiança em Deus, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, fidelidade na comunhão com Deus, na vida de oração, na vida de estudo da palavra de Deus, na pregação do Evangelho, com os dons que Deus te deu. O que precisa ser diferente? Ageu com clame. Interessante que, às vezes, para mudança ocorrer, Deus espera que os líderes também mudem. Que tem muitos líderes da igreja, eu sou um líder de igreja também, e a mensagem de Ageu termina voltada para Zorobabel, que era o líder do povo ali, que estava em Jerusalém, e faz um conclame direto ao líder. Os últimos versos são diretos para ele. Interessante que quando diz no último verso aqui sobre o selo com anel, te farei, vou ler o verso todo, verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Seutiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso aqui? Primeiro, a liderança real tinha sido amaldiçoada no rei Joaquim. Jeremias havia amaldiçoado por terem recusado a ouvir a mensagem de Deus, foram parar no cativeiro babilônico, etc. Agora, o povo está se dispondo a se colocar nas mãos de Deus, a se reconsagrar. E aí a mensagem de Deus muda. Agora eu vou colocar um anel, eu vou restaurar. E é de ti, é a sua descendência, você é descendente de Davi, e de ti vai vir o Messias. Então, eu restauro a sua posição. Olha que coisa especial que Deus está fazendo com o líder. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Deus quer restaurar a nossa vida. Ele quer mostrar nosso lugar, nós somos descendentes de Abraão pela fé. E a casa de Deus, que é a nossa vida, precisa ser reconstruída para a honra e glória dele, que ele quer voltar para nos buscar. Mas para isso ele quer nos encher do Espírito Santo. Eu faço um apelo a você. Não quer você dizer sim ao chamado de Cristo Jesus, como o povo naquela ocasião fez, que resolveu ser obediente. Mas aí Deus lembrou que, amém, vocês querem ser obedientes, mas o que vocês fazem não presta. Vocês só levam coisa ruim. Então, para ser diferente, vocês precisam tocar na carne santa. Precisam ter uma experiência individual. E aí vem o segundo parte do apelo. Não quer você dizer, Senhor, eu quero ter minha experiência individual contigo todos os dias. Todos os dias. Quero separar momentos especiais de oração, passar o dia em oração, elevando meu pensamento a ti. Quero ter prioridade no estudo da Bíblia, gastar tempo meditando na tua palavra. Quero cumprir a tua missão. Quero que o Senhor me reavive e que mude o que precisa ser mudado na minha vida. Arranca o pecado que está em mim, coloca aquilo que falta em mim. E você pode dizer para Deus o que precisa ser tirado da tua vida, o que precisa ser colocado. É essa obra que Deus quer realizar na minha e na sua vida. E então, derramar sobre nós o Espírito Santo, para que em breve possamos viver com Ele. Eu não sei você, eu estou cansado, muito cansado. Olha, se a gente pudesse, um passe de mágica, as coisas não são assim, encerrar tudo, e dizer, vem, Senhor, tá, chega desse mundo. Mas Deus espera por todos nós. Ele não quer que ninguém se perca. Vamos parar de brincar de ser adventista. Vamos ser de verdade. Não vamos deixar só como último sábado de jejum, de oração. Vamos orar mais, vamos jejuar mais. Vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo, por reforma genuína, por revivamento verdadeiro, sem extremismos, sem excesso, seja do liberalismo, seja do legalismo, mas aquilo que Deus espera de nós, consagração genuína, apoio e amor aos nossos semelhantes. Quer você assumir esse compromisso e dizer, Senhor, me ajuda a ser aquilo que tu espera. Me ajuda a ter comunhão diária contigo. Se esse é seu desejo, levante sua mão. Seja aí com os recursos do Zoom, seja você com a câmera ligada. Se não quiser ligar a câmera, é você e Deus. Deixa Ele conduzir os passos da tua vida. Deus seja louvado. Que possamos, de fato, permitir que Deus guie nossos passos. Vamos levar com seriedade. Amanhã você vai estar nas suas atividades, eu vou estar nas minhas. Eu tenho compromisso logo cedo amanhã. Ainda tem uma outra reunião hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas. A gente entra no nosso corre-corre, a gente esquece. Clame a Deus. Não esqueça, não deixa a rotina te engolir. Vamos nos apegar a Deus genuinamente. Que Deus conduza os seus passos, conduza os meus passos. Que, de fato, permitamos que o Espírito Santo mude o que precisa mudar na nossa vida, para que em breve possamos estar com Ele no reino dos céus. Deus nos abençoe. Amém. Deus seja louvado, que nunca desistamos, mas que avancemos na certeza de que em breve Cristo estará aqui para nos buscar. Vamos orar. Pai querido, Deus amorável, obrigado, Senhor. Em toda a tua palavra, o Senhor nos alerta, nos dá oportunidades para voltarmos para ti. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque provém de ti a salvação e a santificação.
porque nós somos tão falhos, Senhor. Nós levamos o que não presta. Quando vemos, já estamos fazendo o que não presta. Por isso, Senhor, queremos segurar firmes em Tuas mãos. Por isso, assumimos o compromisso de separarmos tempo especial diariamente para estudarmos a Tua Palavra, refletirmos em Tua Palavra, orarmos a Ti e nos envolvermos, Senhor, com a Tua missão de salvação, de levar amor e transformação àqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos, Senhor, a, de fato, mantermos diariamente segurando Tuas mãos, tocando em Teu Filho amado Jesus Cristo pela fé, Senhor. E aí, então, Senhor, transforma a nossa vida. Arranca o que precisa ser arrancado de nós, coloca o que precisa ser colocado, mas encha-nos, Senhor, de Teu Santo Espírito, porque queremos, Senhor, em breve nos encontrar contigo. Estamos cansados deste mundo de dor e de aflição. E eu sei que o Senhor quer nos buscar, quer nos dar a vitória plena. Nós ansiamos, Senhor, por essa vitória plena. Por isso, Senhor, nos ajude e que a nossa vida seja uma bênção para aqueles que estão ao redor de nós. E que dessa forma possamos contagiar tantos outros, para que em breve estejamos face a face contigo. Continue abençoando a Igreja da Vila Formosa, cada família aqui presente, cada família da igreja, cada pessoa que aqui está acompanhando. Também o pastor Álvaro, como líder maior, Senhor, espiritual da igreja e do distrito, com a sua família, que eles tenham poção dobrada do Teu Santo Espírito. Conduza nossos passos hoje e sempre e perdoa os nossos pecados, pois te pedimos tudo humildemente, mas o fazemos no doce, amorável e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.